Olá, eu sou a Larissa, sou estudante do curso de Medicina da UFJ e estou aqui representando a LANFAC, a Liga Acadêmica de Medicina da Família e Comunidade. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Covid na atenção primária e sobre os aspectos psicológicos. Sou Yuri, do curso de Psicologia da Universidade Federal de Jataí, também faço parte da Liga Acadêmica de Medicina da Família e Comunidade. Hoje nós estamos aqui com duas professoras muito queridas, gostaria de pedir que vocês se apresentem, por favor. Eu sou a Daniele, coordenadora da Liga de Medicina da Família e Comunidade, médica da atenção básica da UBS Santo Antônio e professora do curso de Medicina da UFJ. Eu sou a Adriana, psicóloga. Hoje eu sou responsável pela disciplina de Psicologia Médica no curso de Medicina da UFJ e estou aqui para contribuir com vocês agora. Então, vamos começar. Primeira pergunta para a professora Daniele. Quais os principais sintomas do Covid-19? Então, os sintomas, geralmente a gente sempre tem que se perguntar primeiro, faixa etária, então é importante a gente saber se é um jovem, um adulto jovem, se é uma criança, se é um idoso. Então, geralmente ele pode manifestar de diferentes formas, dependendo da faixa etária. Os principais sintomas mais comuns que a gente tem visto desses pacientes que apresentam COVID é febre, tosse seca e cansaço. Se for um adulto jovem, 98% desses pacientes têm apresentado um quadro febril antes das outras manifestações. A tosse pode estar presente em mais ou menos 75%, 76%. Fadiga ou cansaço também tem permanecido mais ou menos em 40% a 48% dos sintomas dos pacientes. E lembrar que, geralmente, o idoso, ele não costuma fazer febre. Então, muitas vezes, ele pode ter outros tipos de manifestação. Principalmente a febre está em torno de 44% no paciente idoso. E nas crianças, já pode apresentar de maneira diferente. Até sintomas de apenas uma diarreia, uma dor abdominal. Então, muitas vezes, das crianças, ainda é mais inespecíficos ainda. Adriana, o que nós podemos fazer para cuidar da nossa saúde mental durante o período de pandemia? Então, Yuri, nós temos, assim, nas redes sociais, né, na televisão, nos programas que tem passado em relação ao Covid, fala muito para a gente manter a nossa rotina. Só que, sinceramente, é bem complicado a gente manter uma rotina nesse quadro de pandemia. Até porque nós ficamos muito amedrontados com tudo que está acontecendo, né? Porque existe um medo concreto de morte. Então, é difícil a gente pensar manter a rotina num quadro atual que a gente está vivendo. Então, assim, o que eu sugiro? Faça um planejamento que possa ser cumprido. Por exemplo, vamos pensar nos nossos acadêmicos, né? Nos nossos alunos. Se querem colocar o estudo em dia, não fica o dia todo estudando, né? Algumas pessoas podem até criticar essa fala minha, mas a gente precisa cuidar da gente primeiro, para depois a gente pensar nesses. Eu falo que o estudo seria até uma questão secundária no momento. Primeiro, a gente precisa se cuidar, a gente não pode esquecer que a realidade existe, a gente fica trancado dentro de casa, então, se a gente não está tendo acesso à mídia, a gente esquece do que está acontecendo e acaba desvalorizando. Então, a gente precisa se cuidar primeiro, tentar fazer algumas atividades que a gente sente prazer, né? Que a gente consiga conectar 100% com o que está fazendo agora. E caso eu apresente algum desses sintomas, para onde eu devo ir? Isso, então, geralmente, o que a gente tem que deixar bem claro? A gente tem que deixar bem claro essas diferenças entre sintomas leves e sintomas graves, né? Grande parte da população, entre 80% da população, vai manifestar sintomas leves ou moderados. Ou seja, aquela febre, aquela tosse seca, aquele cansaço, muitas vezes pode vir acompanhado de dor de garganta, diarreia, uma dor de cabeça, a perda do olfato e do paladar, que tem sido cada vez mais presente nesses pacientes. Então, como a grande maioria vai manifestar sintomas leves a moderados, a porta de entrada é a UBS. O paciente está apenas apresentando febre, tosse leve, não tem nenhum tipo de desconforto respiratório, qual que é a recomendação? É o isolamento por 14 dias e manter ele na observação. Como é que é isso? Você pode pedir para ele ligar na UBS, tá piorando os sintomas.
sempre orientando principalmente a questão do desconforto respiratório. Então, aquele paciente que começou a evoluir com uma piora da febre, ou seja, tem mais de 24 horas que tem mantido uma febre constante, mesmo com o uso de medicamento, esse já deixa de ser sintomas leves a moderados e começa a evoluir para um quadro mais grave. Então, o que é importante? Avaliar a saturação, avaliar a pressão, nesses casos, hospital. Então, a UBS, a UPA, geralmente a gente mantém aqueles quadros mais leves a moderados. O paciente apresentou um quadro de febre persistente por mais de 48 horas, ou vem apresentando um sintoma, começa a evoluir um desconforto respiratório, é centro médico. Interessante essa parte da porta de entrada, porque quando a gente fala do lado psicológico, isso é muito difícil, né, Adriana? E aí, nesse contexto em que a gente passa por tanta ansiedade, que ela está sendo tão comum, como a gente pode discernir quando eu devo procurar ajuda psicológica e quando essa minha ansiedade ela é considerada patológica? Essa pandemia trouxe também vantagens, né? A gente precisa ver esse lado também, da teleconsulta, do teleatendimento da psicologia. Então, os profissionais, eles podem cadastrar no próprio conselho para que eles tenham permissão para fazer o atendimento online. Então, acaba sendo um acesso facilitado para os usuários. Agora, como que eu vou saber, como que eu vou mensurar essa questão, né, de quando é necessário? Então, a ansiedade, o medo, ela deixa de ser saudável a partir do momento que ela atrapalha a pessoa a fazer o que ela está acostumada a fazer na sua rotina. Então, se a pessoa tá com insônia, não consegue dormir agora, porque eu fico preocupada se eu pegar a doença eu vou morrer, ou se meu parente, meu filho, meu vizinho, e isso acaba te perturbando a ponto de tirar o sono, de tirar o apetite, ou aumentar o apetite, a pessoa não conseguir falar sobre outras coisas além disso, ficar fixadamente só assistindo as manchetes ruins, né, negativas, já está passando da hora de procurar ajuda psicológica. E a gente sabe que nem todas as pessoas estão podendo ficar em casa 100% do tempo. Então, no caso das pessoas que precisam trabalhar, precisam fazer compras, quais devem ser as medidas para evitar o contágio? Se a gente puder ficar em casa, melhor é. Por quê? Porque a forma de transmissão dele é entre pessoas. Então, o que é preciso? Então, se a gente vai realmente sair de casa, a primeira coisa é o uso da máscara. Porque o que ela faz? Ela ajuda a conter essa proliferação do vírus. Outra coisa que é importante é sempre a higiene da mão. Então, com água e sabão, lavar quando pegar em determinados objetos. O álcool gel é importante. Tem algumas superfícies que o vírus, por exemplo, metal, o vírus pode ficar até 5 dias. Né? Então, você pega naquele metal, pega na maçaneta da porta, passa sem querer no olho ou na boca, né? Então, a gente acaba contaminando. Então, a orientação mais importante é o distanciamento social, o uso de máscara, a lavagem da mão e o álcool gel. Infelizmente, com a perda de um ente querido, né? Como lidar de forma mais prática com a questão do luto, agora que a gente não pode ter esse contato, né? A questão do luto, ela já é difícil mesmo em tempos normais, vamos dizer assim. Na época da pandemia está muito pior. Então, o que tem sido sugerido, né, pelos especialistas? Fazer um momento de cerimônia online entre os familiares e os principais amigos, mesmo com a ausência do ente querido. Né? E aí você pode propor para que cada pessoa apresente uma lembrança daquela pessoa que se foi. Porque, assim, a gente não pode falar que isso vai funcionar, né? Por enquanto tem sido uma tentativa, e eu acredito que tenha sido uma tentativa válida, já que a gente está privado, né? Nós estamos privados de velar os nossos entes queridos. Interessante essa questão dos entes queridos, porque pode acontecer de algum parente nosso ser contaminado, né? Dentro da nossa casa. E nessa situação, como lidar para evitar a contaminação? Então, já é um caso confirmado de Covid-19. Qual que é a orientação? Esse paciente ele tem que permanecer o tempo todo de máscara dentro de casa. Ele deve principalmente ficar mais dentro do quarto dele, de preferência com as janelas abertas e a porta fechada. Se possível, o banheiro exclusivo só dele, não compartilhar utensílios como garfo, facas, copos, então ele tem que manter esse isolamento. Evitar ao máximo sentar no sofá, né, da casa, ou compartilhar ambientes comuns.
E se realmente precisar sair de dentro do quarto, sempre de máscara, evitar conversar muito com as pessoas que estão em volta, e as pessoas e os familiares, principalmente, lavar as mãos com água e sabão, passar álcool gel o tempo todo, e não esquecer da roupa de cama. A roupa de cama desse paciente com Covid confirmada, ele precisa ser trocado de 2 em 2 dias, de preferência que seja a pessoa tirar o lençol, colocar dentro de um saco plástico e colocar no cesto. Em média, 14 dias desse isolamento. Deixamos aqui o nosso agradecimento à Adriana, a Daniele, a Larissa e eu que estamos aqui representando a Liga. Todos nós estamos muito contentes de ter vocês nessa discussão. Mas é isso. Meu muito obrigado a todos vocês e até mais.